Olá, eu vou apresentar o trabalho A Mulher Negra com Hipertensão Arterial e o seu Autocuidado, uma análise a partir da teoria de Oren. Esse trabalho é fruto do TCC da estudante de enfermagem Marli Bastos de Jesus, e eu fui a professora orientadora, e me chamo Suene Costa Ferreira. A hipertensão arterial sistêmica, ela é uma condição clínica, né, multifatorial, e que se caracteriza por elevados níveis de pressão arterial, e é considerada uma doença crônica não transmissível. A hipertensão está, na maioria das vezes, relacionada aos maus hábitos de vida e de estilo de vida que a gente, então, vem assumindo, né, cada vez menos saudáveis. Entretanto, não podemos destacar que existem outros fatores não modificáveis que também influenciam no controle pressórico, como a idade, a raça, o sexo e o componente genético. De acordo com o Ministério da Saúde, a hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência no Brasil, mas prevalentemente entre mulheres do que entre homens, e mais ainda entre negros do que brancos. Os negros também apresentam os níveis pressóricos mais resistentes ao tratamento implementado. Achados científicos, eles sugerem uma maior predisponibilidade da população negra em reter o sal e também em produzir vasoespasmos, né? Considerando a sociedade racista em que vivemos, né, esse sistema de opressão que organiza a nossa sociedade, o racismo acaba produzindo também piores condições de vida para a população negra, o que interfere diretamente no controle pressórico, assim como maiores dificuldades para acessar o serviço e buscar o tratamento. Então, tudo isso acaba contribuindo para que a população negra tenha níveis pressóricos menos controlados, né, menos saudáveis. Então, a literatura ela vem apontando também que a sensação e se perceber, né, vítima de discriminação continuada acaba resultando num estresse crônico sustentado na vida das pessoas negras, o que também vai gerar interferência direta nos níveis pressóricos. Então, como a hipertensão arterial ela é uma doença crônica, as possibilidades do sucesso no tratamento da doença está completamente relacionado ao fato de como essa doença ela é percebida pelos sujeitos diagnosticados com hipertensão, pois as ações de autocuidado elas vão ser realizadas de acordo com a percepção, com a vontade, com as possibilidades e as modificações que essa doença e o seu tratamento impõem à vida desse sujeito. Dentro da enfermagem, nós estudamos a Dorothea Oren e a sua teoria, né? Ela produziu uma teoria chamada teoria do autocuidado dentro da enfermagem. E dentro dessa teoria, o autocuidado ele é pensado como práticas de atividades iniciadas e executadas pelo sujeito para seu benefício, buscando manter a sua vida, a sua saúde e o seu bem-estar. Então, a teoria do autocuidado, ele consiste na ideia de uma pessoa com uma necessidade específica, e que deve conseguir executar cuidados para manter a sua saúde e seu bem-estar. Mas podem haver situações em que a demanda imposta a esse indivíduo exceda sua capacidade de responder por essa produção do seu cuidado, como é o caso de uma doença crônica, né, que muitas vezes exige tantas modificações no seu cotidiano que excede a capacidade desse sujeito de produzir um autocuidado. Então, nessa situação, a pessoa ela acaba produzindo um déficit de autocuidado e pode precisar de ajuda de familiares ou de profissionais de saúde para produzir esse cuidado. Então, nesse trabalho, a gente descreveu como nosso objetivo investigar o autocuidado entre mulheres negras diagnosticadas com hipertensão arterial que trabalham em uma universidade pública aqui no estado da Bahia, especificamente na cidade de Salvador, considerando a teoria do autocuidado de Oren. Trata-se, então, de uma pesquisa descritiva e exploratória, realizada em uma universidade pública estadual, em Salvador, Bahia, com mulheres com diagnóstico de hipertensão que frequentam o departamento de saúde, sejam estudantes, professoras ou técnico-administrativa. E, para compor a amostra, utilizamos a técnica de snowball, né, ou bola de neve, que é uma técnica não probabilística, onde os indivíduos inicialmente selecionados, eles vão, né, no momento que são entrevistados, indicando novos participantes para compor essa rede, utilizando, assim, uma cadeia de referência. No final, foram entrevistadas 7 mulheres. Essas mulheres, as entrevistas, elas não foram definidas a priori, a quantidade, né, de mulheres que seriam entrevistadas, mas utilizamos, sim, um critério de saturação dessas entrevistas. Ah, para a produção dos dados, a entrevista ela foi uma entrevista semi-estruturada, guiada por um roteiro pré-estabelecido. Essas entrevistas elas foram gravadas e posteriormente transcritas. Esses dados foram agrupados por convergência de significados, analisados segundo o referencial teórico do autocuidado. Então, dessas 7 mulheres que foram entrevistadas, a média de idade foi de 51 anos,
A maioria tinha ensino superior, completo ou incompleto, trabalhavam em atividades administrativas, burocráticas dentro da universidade e tinham diagnóstico de hipertensão arterial há mais de 5 anos. A maioria dessas mulheres, elas referiram ter uma vida sedentária, mesmo após receberem um diagnóstico de hipertensão arterial. Assim como elas referiram falta de motivação para buscar o lazer, para buscar momentos de descontração, de diversão, que a gente sabe que interfere também diretamente nesse controle, né, dos níveis pressóricos. O estresse produz hormônios e substâncias corporais que potencializam, né, vasoconstrição, e aumento de pressão arterial. Todas essas mulheres também afirmaram reduzir o sal da dieta após o seu diagnóstico, o que é muito importante no controle pressórico. Após esse diagnóstico, somente 3 mulheres restringiram o risco de gordura, o consumo de gordura animal na dieta. Então, a gente precisa trazer para esse debate que se tratam de mulheres negras, pretas e pardas. Então, é preciso entender como existe uma relação onde o capitalismo coloca os ultraprocessados nos últimos anos como alimentos economicamente mais acessíveis para a população. E isso é um ponto muito negativo, né, para controle da pressão arterial. E nos últimos 10 anos, as pesquisas mostram que esse consumo de alimentos ultraprocessados pelos brasileiros, ele teve uma média de aumento de 5,5%, mas o aumento mais significativo de consumo de ultraprocessados se dá entre a população negra, indígena, moradores de zona rural e moradores da região norte e nordeste, assim como os grupos populacionais que são com menores níveis de escolaridade e de renda. Ou seja, a população negra ela é diretamente afetada dentro dessa sociedade racista que impede acesso à educação, a um trabalho digno, a melhor renda, ao melhor consumo alimentar e etc. Também é preciso pensar nas questões relacionadas ao colonialismo, né, que produziu um deslocamento do povo preto, da sua cultura, das suas relações ancestrais, o que culminou em adotarmos padrões alimentares desconectados da nossa cultura e da nossa genética, impactando diretamente na qualidade e na expectativa de vida. O professor Laila África chama isso de nutricídio. Bem, na entrevista ainda, essas mulheres, elas relataram que o uso de ervas aromáticas como alecrim, tomilho, manjericão, salsinha, cebolinha, para substituir o sal, não era algo muito frequente, apenas 3 mulheres relataram fazer isso. Somente 2 mulheres fazem acompanhamento com um profissional da nutrição, né, com um nutricionista, e esse acompanhamento é muito importante, né, porque é a partir dessa troca com o profissional de saúde que elas vão acessar informações para melhorar suas práticas de autocuidado, né? A exemplo desse uso é, dos temperos aromáticos. Infelizmente, muitas mulheres ainda usam temperos prontos, que têm uma concentração de sódio muito alta, usam muitos embutidos na sua alimentação, carnes defumadas, né, que têm uma concentração de sal elevado, e muito alimento em conserva, que são, portanto, alimentos riquíssimos em sódio e que contribuem para o aumento da pressão arterial. A maioria das mulheres, elas também informaram que são acompanhadas por um cardiologista ou um clínico geral, 1 a 2 vezes por ano. 6 entrevistadas fazem uso das medicações para controle da pressão arterial, mas uma das entrevistadas afirmou não fazer com regularidade, né, do modo que deve ser feito. Então, a medicação para controle de uma doença crônica, ela tem que ser usada sistematicamente, ininterruptamente, e isso vai mostrar a falha, né, da educação em saúde que está sendo ofertada para essa mulher. A gente sabe que a hipertensão arterial ela é uma doença silenciosa. Então, ela não vai muitas vezes apresentar sintomatologias, e aí nesse momento, eu vou tomar o remédio. Não, a gente precisa fazer uso contínuo dessa droga para que ela mantenha os seus níveis pressóricos controlados. Ter o controle da pressão arterial reduz em 42% o risco de derrame, né, os riscos de acidente vascular cerebral, e em 15% o risco de infarto do miocárdio. Por isso que é necessário manter o uso correto e continuado das medicações. Para isso, as mulheres hipertensas, elas precisam acessar mais a educação em saúde. Ou que essa educação em saúde, ela seja construída com o profissional de saúde de um modo muito mais significativo e que dialogue com a realidade dessa pessoa. Os vários estudos mostram que, por conta do racismo, a população negra é aquela que tem menos acesso à educação em saúde. A maioria das mulheres ainda apontou se sentir estressada no seu cotidiano doméstico e de trabalho, o que
também contribui, né, para um controle dificultoso da pressão arterial. E mesmo conseguindo perceber esse estresse, pode ser difícil para essas mulheres encontrarem mecanismos para sozinha lidarem, né, com essa situação. Então, concluindo, esse trabalho junto a mulheres negras hipertensas foi um trabalho muito importante para que a gente possa compreender de modo mais detalhado como é preciso fazer uma prática de cuidado e cura direcionado e que considere diretamente não só o gênero, a idade, mas também a raça, né, desse sujeito. E essas mulheres, então, foi percebido que elas têm um déficit de autocuidado, né, principalmente com relação à alimentação e atividades físicas, ah, e é, esse déficit que foi, então, percebido é um vasto campo de ação para que o profissional de saúde ele tente, de um modo mais significativo, orientar, estimular e auxiliar na promoção da saúde, para que a gente consiga reduzir, né, a mortalidade da população negra no Brasil, e fazer com que a política nacional de saúde integral da população negra consiga ser efetivada e que traga resultados importantes numa melhor saúde para a população negra. Obrigada.